Então Simão Pedro, quem? Que tinha espada, tinha o quê? Desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Diga amém. Diga comigo: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar-me, a minha alma, o meu ministério, a minha família, de qualquer ferida. Senta, por favor. Hoje, o meu coração foi inclinado a conversar com Malco. O episódio que envolve a vida de Malco é muito interessante. Ele não é discípulo de Jesus, ele não é apóstolo, ele não é alguém importante na história cristã, pelo menos para os cristãos. Malco não gera uma influência direta, mas Malco vai servir para nós desta noite como a prova viva de que Deus é capaz de curar da minha e da tua alma, do meu e do teu ministério, da minha e da tua família, qualquer ferida. É óbvio que se o irmão lê esse texto, e provavelmente você já leu esse texto muitas vezes, e se nós não ficarmos atentos e temos a mania de, eu até usei uma expressão agora à tarde, de flash da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia como flash, mais na pressa de terminar a leitura do que de captar a mensagem, nós vamos ignorar a citação de Pedro ou de João. Simão Pedro tinha uma espada, desembainhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome dele era Malco. Nós nos apegamos mais à resposta de Jesus a Pedro: põe a tua espada na bainha, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Todos nós conhecemos esta frase. Mas é preciso lembrar que os grandes peixes não estão na beira da água. Quem quer buscar os grandes peixes precisa ir para o alto mar. As revelações sagradas e espirituais requerem de nós um pouco de afinco, de disposição de ir ao alto mar para buscar aquilo que Deus tem para nos revelar. E Malco e a sua experiência de vida servem muito para nós. Ele é considerado um dos personagens secundários do Novo Testamento, mencionado única e exclusivamente esta vez na Bíblia. E embora alguns digam que Pedro cortou a orelha de um soldado, na verdade Malco não era um soldado. Talvez, se Malco fosse um soldado, Pedro não teria lhe acertado. Malco, se fosse soldado, seria treinado para se defender de Pedro. E o irmão vai observar que Pedro não matou Malco porque Jesus interferiu. Quando Jesus diz põe a espada na bainha, é porque Pedro errou o primeiro golpe e ia dar o segundo. Enquanto Malco estava lutando para encontrar ou salvar a orelha, Pedro ia dar o segundo golpe. E Jesus diz: para, Pedro, não mata quem já está ferido, põe a tua espada na bainha. Jesus estava salvando a vida daquele que foi prendê-lo.
para a morte. Mas nós vamos observar que a razão pela qual Pedro reage assim é o ambiente. O ambiente era hostil. As pessoas envolvidas nesse cenário estão sob pressão e estresse. Malco está cumprindo um mandado de prisão. Pedro, a seu modo, está defendendo o seu mestre. Aquele que estava sob ordem de prisão, Jesus, não era um homem qualquer. É o mestre, rabi, mais popular de Israel. Naqueles dias, onde ele estava, a multidão o cercava. Pedro, com os apóstolos do Senhor, não admitem o que está acontecendo. E naturalmente Pedro toma uma espada e vai contra Malco. E há quem diga que Pedro não pretendia arrancar a orelha de Malco. Pedro pretendia arrancar o pescoço, a cabeça. Malco é que conseguiu se defender e apenas a orelha foi atingida. Qual orelha? Qual orelha? O que é que tem a ver? Por que o escritor não colocou lá apenas a orelha? Por que ele teve que colocar a orelha direita? O que isto significa para nós? Deixa eu começar pontuando com os irmãos uma coisa. O primeiro destaque que eu quero fazer é que em Israel havia uma escola de sacerdotes. Em Israel havia uma escola de profetas e também havia uma escola de sacerdotes. Malco era aluno da escola de sacerdotes. O texto diz que ele era servo do sacerdote. Ser sacerdote não era resultado de alguém pego a laço. Ser sacerdote exigia preparação, estudo. Aqueles que desejavam ser sacerdotes deviam dedicar-se aos estudos por aproximadamente 5 a 8 anos, estudando a fundo os textos, os estudos e os livros, os escritos judaicos. Eram 5 a 8 anos de preparação. Tem gente que quer ingressar no ministério, mas tem preguiça de se preparar. Não quer queimar a pestana. E se requer. Depois disto, dos 5 anos de estudo direto, afinco, era um internato, era mergulhar no estudo judaico, nos escritos judaicos durante 5 anos. Em paralelo a isso, ele tinha que se dedicar absolutamente ao serviço do templo, em turnos de 12 horas, para acender a lamparina, acender o fogo do altar, auxiliar os sacerdotes nos atos dos sacrifícios. No último ano da sua formatura, no final de um ano, faltando um ano para a sua formatura, ele iria estagiar. Ele se tornava servo do sacerdote. Agora ele iria trabalhar direto com a maior autoridade do sistema religioso judaico. Quando a Bíblia menciona que Malco era servo do sumo sacerdote, está dizendo que ele é um estudioso da Torá, se preparando para o ministério sacerdotal, e ele já está no último ano do seu processo de formação. Agora ele já está estagiando, servindo direto ao sumo sacerdote, de modo que aquelas missões que o sumo sacerdote não podia ir,
enviava este servo do sumo sacerdote.